Opa, bom, neste episódio você verá mais uma vez que a agricultura brasileira é a que mais preserva a natureza no mundo. Incrível convivência entre animais selvagens e a lavoura de Mato Grosso. Neste vídeo tivemos 11 passagens de onças, sendo a pintada e a parda. Então confira comigo até no final que você terá belas imagens das onças e de muitos animais convivendo tranquilamente com a lavoura em Nova Mutum, Mato Grosso. Em primeiro lugar, o meu agradecimento especial a algumas pessoas que tornam possível a existência desses vídeos. São elas o Alexandre, não é o Alexandre que vocês estão pensando, que vocês têm raiva, tá? É o Alexandre, proprietário dessa fazenda. Que, aliás, essa fazenda é um exemplo, tanto em produção como em preservação. E também é o João, que é gerente, e principalmente o meu primo Mike, que é amigo desses caras que me levou até nessa fazenda e me mostrou que tinha tantos animais e está hoje sendo o pai das câmeras. É ele que cuida das câmeras, que pega os arquivos e me envia, já que eu não moro no Mato Grosso, só tive por aí de passagem alguns dias. Beleza? Explicado isso, este vídeo foi montado por duas câmeras de trilha automáticas que ficam nas margens da lavoura, sendo que a Brownie 04 ela tá na estrada uns 100 metros para dentro da mata, mas é margem da lavoura. E a Bushnell fica realmente na margem da lavoura, mostrando aí a soja crescendo, certo? Essas câmeras gravaram entre os dias 25 de novembro a 12 de dezembro de 2024. Eu demorei um pouco para postar esse vídeo devido a alguns serviços que eu tinha e também a edição dos meus vídeos sou eu mesmo que faço, não sou profissional dessa área, estou aprendendo ainda, então eu demoro um pouco e eu queria fazer um vídeo muito bem feito. Esse vídeo teve uma edição bastante trabalhosa, foram mais de 20 horas, então essa é a razão de ter atrasado um pouquinho, já que o último arquivo veio do dia 12, beleza? Mas foram ótimas imagens, nós tivemos, como eu já disse, 11 registros de onças e diversos registros de várias espécies, como antas, caititus, queixadas, tivemos uma passagem tímida do mutum e de alguns veados campeiros, ou na verdade chamado veado roxo, mas popularmente conhecido como fubó. Esses animais que você está vendo agora são os caititus, também conhecidos na região sudeste, centro-oeste, sul do Brasil como catetos. A principal característica deles é o sabor, brincadeira. A principal característica deles é serem agressivos, mas não tanto quanto os queixadas. Esses animais estão sempre aí em volta da lavoura. Destroem soja, destroem milho, mas não tanto. Os bandos são menores, eles andam geralmente entre 15 até 30 animais no máximo. Difícil um bando passar disso. E é uma das duas espécies de porcos selvagens das Américas. Temos também o queixada. Os queixadas, aliás, são muito mais agressivos, vivem em bandos bem maiores e também passaram nesse vídeo. Vocês vão ver daqui a pouco. Fato interessante é afirmar essa listra preta com essas informações de data, horário, temperatura e a logomarca. Isso daí é posto automaticamente pela câmera de trilha. Isso não sou eu que coloco aqui na edição do vídeo. Por que que eu fico trocando de câmera no vídeo? Porque eu mantenho a ordem cronológica. Pela data e horário dos registros das câmeras e eu coloco em sequência. Por isso fica alternando entre uma câmera e outra. Então é interessante prestar atenção nessas datas e horários para a gente saber a rotina dos animais, saber qual que passou, qual passou depois. É interessante também que a onça passa às vezes perto de outros animais. Ficamos assim observando essa mudança das datas, essa evolução, digamos assim, das datas e dos horários. Interessante reparar então que por volta das 5 horas da manhã os caetitus estavam nessa primeira câmera e cerca de 40 minutos depois passaram na segunda câmera. Pode ser que seja o mesmo bando, como pode ser que seja outro bando. Essas câmeras estão a mais ou menos 1,5 km, talvez 2 km de distância uma da outra. E entre elas só tem a lavoura. Pode ser que seja o mesmo bando, pode ser que seja outro. E outro animal bastante comum da região, o pessoal do Mato Grosso está bastante acostumado, é a ema. A ema é típica do cerrado brasileiro, não incomoda ninguém e está servindo de comida de onça. Tem um vídeo que o João tinha registrado aí a onça parda voltando para comer a ema, né, que ela tinha pego na beira da estrada. Esse vídeo está nessa mesma playlist aqui no meu canal. A ema não estraga a lavoura, ela se alimenta de insetos e outras coisas, ela não come a lavoura propriamente. E também são muito poucas, então caso ela comesse não faria tanta diferença assim não. A principal defesa e característica da ema é a velocidade, ela corre muito. A gente, para quem é do Mato Grosso conhece, encontra elas nas estradas, elas correm muito.
As emas são bastante comuns aqui no canal, já apareceram várias vezes nos outros vídeos, até aquela mãe ema com um monte de filhotinhos. Quem acompanha aí viu elas. Não sei se são essas mesmas que estão aparecendo agora, que essas aí são jovens, mas não sei se cresceram tudo isso em tão pouco tempo. Porém, são vários jovens e não vi um adulto maior, né? Então pode ser que sejam realmente aqueles filhotes. Agora é a época da chuva, é o forte da época da chuva no Mato Grosso, então as câmeras sujam muito com chuva. Essas câmeras ficam muito perto do chão para conseguir ter um ângulo bom de filmagem e isso acaba favorecendo a chuva enchê-las de terra. Então tá limpando elas, né? Vocês podem ver aí, tem que estar lavando, tirando a terra das lentes. Isso dá bastante trabalho. Não está sendo tão fácil assim conseguir esses arquivos. Vocês vão ver daqui mais um pouco a onça pintada andando na chuva. Aliás, ela passou acho que 3 vezes na chuva. Para quem gosta de onça, que é a maioria do pessoal que me assiste, tá aí o primeiro registro da onça parda, que é esse macho, acredito eu que é o mesmo, que nós já registramos outras vezes aqui no canal, até porque é muito difícil ter mais do que um no mesmo território. Dessa vez ele passou e pouco tempo depois ele voltou. Nós não tínhamos registrado isso nas outras vezes. Normalmente ele passava e alguns dias depois ele voltava, ou passava no mesmo sentido. Pouco tempo depois essa anta passou, bem desconfiada, acho que provavelmente percebeu o cheiro da onça, porque fica, né? Eles percebem. Ela passou bem desconfiada aí pelo mesmo caminho da onça parda. Lembrando que a onça parda raramente vai atacar uma anta adulta, mas os animais eles têm medo dos predadores. Com razão. Então esse detalhe interessante dessa passagem da onça parda. Agora novamente a onça parda já na outra câmera e de dia, na verdade ela passou nessa câmera Brownie de dia também, só que tá mais pro final do vídeo. Ficou uma imagem muito bonita, aliás. Eu coloquei um replayzinho em câmera lenta pra gente acompanhar bem. Esse caminho no meio da soja é muito feito pelas antas. Agora olha o tamanho dessa anta. Que animal! Novamente aqui o caminho no meio da soja que as antas têm frequentado, onde a onça passou. Uma passagem rápida do Caetitu e agora na câmera Bushnell, esses aí são os queixadas. Esses aí estão dando problema. Eles são dos porcos selvagens das Américas, como eu disse antes, são duas espécies. Esse daí é a espécie maior e é o mais agressivo e os bandos são enormes. Na natureza tinha-se conhecimento que os bandos eram de 50 até 200 indivíduos. Porém, ele está em descontrole na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, parte do Goiás também. Há relatos de bandos com 1000 animais. Isso é um problema sério. Esse descontrole aconteceu pela oferta anormal de alimentos proporcionada pelas lavouras. Também alguns estudos apontam que foi pela caça desenfreada das onças pintadas no início do Mato Grosso. Hoje em dia já estão caçando menos, que já viram o problema. Na verdade, mais são os pecuaristas que caçam onças. O pessoal da agricultura nem tem tempo para isso e não vê problemas nelas. Mas esses aí estão destruindo muita lavoura no Mato Grosso. Então é um problema sério esses animais. Aqui, novamente a anta macho, passou na câmera e esse daí são os queixadas de novo. Eu não sei se é aquele mesmo bando que estava lá na outra câmera, porque aqui são bem menos, né? Então talvez seja outro bando, talvez tenha mais que um bando nessa região. E aquele bando lá não tinha filhotes pequenos e esse daí tem. Vale lembrar que esses animais são perigosos para os seres humanos, eles atacam. E a defesa é subir em alguma coisa, caso não tenha, complica. E outro exemplo de que a lavoura do Alexandre está muito boa, né? Olha como esse animal está gigante. Aliás, não tem animais magros nessa região, até a onça parda que normalmente é magra, esse macho que a gente sempre vê por aí está bem diferente do costume, bem gordinho. Gigante essas antas. E agora olha essa cena, que legal. Olha quem apareceu aí. Na verdade não é a primeira vez que ela passa na chuva. Não sei se está sendo um hábito da onça pintada andar na chuva, mas passou várias vezes. E algumas horas depois, agora presta atenção nessa cena. Poucos minutos depois do mutum,
passou a onça pintada. Que pena que a câmera não pegou direito, ficou meio escuro ali e tal, mas deu para identificar que é a onça pintada, que era a onça pintada, né? Passou na cola do Mutum. Que tivemos novamente as emas, parece que são aquelas mesmas que andaram lá na outra câmera, aqueles jovens. Elas vão crescer mais do que isso, tá? Para quem não está muito acostumado com as emas, essas aí são bem jovens ainda. E aquela anta gigantesca, que era uma fêmea, parece que é a mesma aqui, passando na estrada. Lembrando que essa estrada termina em um rio, mais ou menos a uns 1 quilômetro para dentro. Agora aqui, cara, tem disso nessa filmagem, ó. Pegamos só pela metade. Infelizmente faz parte, tá? Acontece. Meio frustrante, mas acontece. Atividade bastante intensa das onças ficou nesses dias. Não sei se é época de acasalamento, mas elas andaram bastante. Principalmente essa onça pintada. Esse, né, que é um macho, a gente conhece ele pela ponta do rabo ali, que tem aquele defeitinho. Algumas cenas de máquinas de novo. Esse passarinho, não sei que passarinho é esse, pesquisei, não consegui encontrar. Quem conhecer, deixa aí nos comentários. Sobre os cervídeos lá também. Quem souber exatamente a espécie, pode deixar aqui nos comentários, que eu não sou biólogo, isso aqui é um hobby. E olha que cena mais top. A onça parda macho, que é a dona desse pedaço aí, passou na plena luz do dia. Que beleza, hein? Belas imagens desse rapazão aí. Interessante que ele está convivendo com a onça pintada macho. Os dois não se toleram muito bem, mas estão juntos. Estão convivendo no mesmo espaço. A oferta de caças aí é enorme, né? Então isso pode contribuir para evitar o conflito. Esse bichinho sempre aparece nos vídeos, muito rápido, difícil de identificar. Ele é o curiango, tá bom? Coloquei a legenda aí rapidinho. Deixei algumas cenas do pulverizador trabalhando para vocês verem a atividade da fazenda. Uma coisa que eu tô querendo fazer no final depois que colher essa soja, eu vou pegar os melhores arquivos dos vídeos que nós fizemos durante a lavoura e fazer um compilado para mostrar o crescimento da lavoura. E de novo tá aí o bichão bonitão, passando às 7 horas da noite. A gente, como eu falei, nós conhecemos ele pelo defeitinho na ponta do rabo. E tá grandão esse macho de onça pintada. Aqui aquela anta fêmea, a grandona, né? Passou algumas horas depois da onça. Na verdade, várias horas depois. Não foi tão próximo assim um do outro, não. Esses pontinhos que vocês vê grudado nas antas, ali na conta poupança dela em cima ali, isso são mutucas. Incomodam pra caramba e estão sempre presentes nas antas. Agora olha essa cena que legal, tá vendo o olho do curiango lá no chão, onde a onça vai chegar? Ele voou, ele não quis ficar na frente da onça. Ficaria, né? Poucos dias depois desse macho de onça parda ter passado, ele já passou de novo, né? É uma atividade bem intensa das onças. Um coleguinha aí bastante desconfiado. Provavelmente eles ainda percebem o cheiro da onça. Então, na verdade, eles são um dos principais alvos, um dos principais alimentos da onça parda. E também da onça pintada. A atividade das antas também bastante intensa. Na verdade, tem algumas fêmeas que eu desconfio que estão prenhas. Daqui uns dias teremos antas passando com filhotinhos. Não esse daí no caso, esse aí nitidamente é macho. Mas principalmente aquela que eu comentei que está muito grande, ela provavelmente tá prenha. Bom, mas não é o caso desse cara aí. Esse aí não tem muita chance de aparecer grávido, nem com filhotes. Mas eu acho que daqui a uns dias teremos filhotinhos de antas. Até porque faz tempo que não vejo filhotes aí. Agora olha quem apareceu de novo, patrulhando aí na escuridão da noite. Esses aí novamente são os queixadas. Não é aquele bando grandão que passou a primeira vez e agora escute eles batendo os dentes. Então se você escutar isso daí no mato, fique atento, procure um lugar para subir, tá? Esse animal é extremamente perigoso. Se você assistiu até o final, esse vídeo acabou aqui no final. Fique de olho no meu canal que estarei postando mais vídeos assim que possível, assim que tiver arquivos interessantes. O meu recadinho que incomoda um pouco a oposição: preserve a natureza, beba água, tome banho e não vote em ladrões. Tchau.